Galerinha, vamos falar agora de convalidação, né? Nós acabamos de ver aqui o resumo de anulação e de revogação, e agora eu vou para a convalidação aqui junto com vocês. Primeiro ponto que nós temos que lembrar é o seguinte, tá? Quando eu falo de convalidação, eu não estou falando mais de desfazimento do ato administrativo, ainda que esse assunto quase sempre seja estudado em conjunto com atos administrativos, mas com desfazimento, quero dizer, né? Mas aqui não é desfazimento. O que é essencialmente a convalidação? Como que nós podemos conceituar a convalidação? A convalidação é a correção do ato administrativo. Ou melhor dizendo, né? A correção de um ato administrativo que possua aquilo que nós vamos denominar de vício sanável. Tá? Então, a convalidação é a correção de um ato administrativo que possua vício sanável. Lembra daquela história que eu comentei com vocês da piscina de ar, né, da piscina de bolinhas? Se o furo é um furo pequeno, você consegue convalidar, você consegue corrigir, coloca um remendo e continua com aquela piscina mesmo. Se o vício é muito grave, se o buraco da piscina é muito grande, você vai jogar fora, você vai promover a anulação desse ato. Quem é que pode promover a convalidação? Naturalmente, quem convalida é a administração pública. A administração pública vai analisar o ato e vai decidir se ela vai convalidar. Então, isso é uma prerrogativa da administração pública. Eu quero dizer para vocês, então, que o Poder Judiciário não pode promover convalidação. Se o ato chega para o Poder Judiciário não pode convalidar. O Judiciário vai anular, se for o caso. Convalidar só a administração pública pode fazer, certo? O Judiciário, novamente, convalida os seus próprios atos no exercício da função administrativa. Mas aí só se a questão de contar essa história. Se não, o Judiciário não convalida. Quem convalida é a administração. Mas tem um trecho de um livro da professora Maria de Pietro, em que ela fala para a gente o seguinte, olha que coisa curiosa. A Maria de Pietro fala para a gente assim, ó, a convalidação pode ser realizada pela administração pública ou, excepcionalmente, por particulares. Professor, agora deu um tilt aqui na minha cabeça. Como assim? Particulares. Particulares podem promover a convalidação de um ato administrativo? Sim, de forma excepcional. Isso aqui você só considera se a questão te trouxer isso para o debate. Genericamente, quem convalida é a administração pública, mas quando com particular pode promover a convalidação. Vou contar uma história para vocês que pode acontecer aqui em casa. Certo dia eu resolvi comprar um fone de ouvido, né? Queria comprar um fone de ouvido, fui lá, dei uma olhada, pô, que fone bacana, vou comprar esse fone de ouvido. Aí entrei lá no site, comprei o fone. Só que a gente tem uma regra aqui em casa que diz o seguinte, as compras acima de R$200 dependem de autorização da patroa. Eu olhei lá o valor da compra, estava lá em 190 e tantos reais. Aí eu fui passar o cartão de crédito e esqueci que tinha o frete. A compra extrapolou o limite legal da nossa casa de R$200. Essa compra tinha um vício. Ela era uma compra ilegal, passível, portanto, de anulação. Eis que, vamos considerar aqui no meu caso, que a patroa é um particular e não a administração pública. Considere dessa forma. Eu, para poder fazer a compra, eu tinha que ter a autorização de um particular que era minha esposa, que é quem iria bancar a compra. Aí, a posteriori, eu consulto a minha esposa e pergunto, amor, da minha vida, daqui até a eternidade. Aí ela olha para mim e fala, o que você quer? Aí eu falo, então, pois então. Eu acabei de comprar um fone de ouvido aqui e ele extrapolou o limite legal. A posteriori, a minha esposa concorda com a compra, realizando a convalidação. Isso pode acontecer com os particulares. Imagina que a administração pública praticou um ato que dependia do aval de particulares. Exemplo, a administração pública vai lá e concede uma licença de funcionamento de determinado estabelecimento, só que ela deveria ter ouvido a associação de moradores local. Existe uma lei, por exemplo, no município que diz isso. O município esqueceu isso, consultou a associação de moradores, e a associação de moradores responde para a administração da seguinte forma. Não, para a gente, inclusive, é muito bem-vindo
esse estabelecimento vai gerar mais emprego, entretenimento, etc. na nossa região, nós concordamos com isso. A administração deveria ter ouvido o particular antes. Ela ouviu eles depois e eles concordaram com o ato. Existe uma convalidação realizada por um particular. Pegou? Isso pode? Pode. Mas fique bem claro, você só vai considerar isso na sua questão de prova se a questão te perguntar, olha, um particular pode convalidar um ato administrativo? Pode, quando ele deveria ter sido ouvido previamente e não foi. A administração escuta ele depois e ele concorda com o ato. Existe uma convalidação por um particular. Isso é uma visão da Maria de Pietro e por isso isso aqui acaba caindo em questão de concurso público, tá? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar uma outra informação para vocês, tá? A convalidação, ela gera efeitos retroativos. Por que ela gera efeitos retroativos? Porque a convalidação, na verdade, ela funciona basicamente como um paralelo à anulação. A anulação, pergunto para vocês, gera que tipo de efeitos? Efeitos ex tunc. Então, nos dois casos, você tem o mesmo efeito. Imagina mais ou menos a seguinte situação. Você concede férias para um servidor público. Quem assina o ato de férias, é o subordinado. Só que ele não tinha competência. Aí eu sou superior, eu chego e convalido o ato. Eu estou convalidando, corrigindo o vício desse ato. Vamos supor que o servidor já gozou de 15 dias de férias. Olha só, o servidor vai gozar das férias dele. As férias, vamos colocar que sejam as férias inteiras, elas têm um período de 30 dias de duração. Nós já estamos aqui quando o vício foi constatado. Pensa comigo da seguinte forma. Se a convalidação fosse só para cá, fosse ex nunc, ou seja, daqui para frente, nós teríamos todo esse período viciado. Aí quer dizer então que ele tirou 15 dias ilegais? E aí, ele vai devolver o dinheiro? Como é que vai funcionar? Vai ter falta? Como é que funciona isso? Não, né? Quando eu faço a convalidação, eu corrijo esse ato tanto para cá, como corrijo esse ato para lá. Eu corrijo integralmente a concessão das férias. Por isso que eu falo que a convalidação gera efeitos retroativos, assim como acontece com a anulação, tá? Pergunta: convalidação é uma medida discricionária ou é uma medida vinculada? Responde para mim. Convalidar é um ato discricionário ou é um ato vinculado? Pessoal, esse tema ele sofreu algumas evoluções recentemente na doutrina, tá? Alguns autores até alteraram seus livros por causa disso. Antigamente se entendia genericamente que a convalidação era discricionária. A própria Lei 9784 nos leva a crer isso, porque olha o que a Lei 9784 fala. Ela fala assim, indecisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízos a terceiros. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados. Então a Lei 9784, caso desse poderão aqui, parece ser discricionário. Porém, houve uma evolução na doutrina que diz para a gente o seguinte: em regra, a convalidação é vinculada. Ou seja, em regra, você tem um dever de realizar a convalidação. Existe uma exceção. Tá? Qual que é a exceção? Exceto se você estiver tratando de um vício de competência, e o ato era discricionário na origem. Já vou explicar isso aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Vamos lá, vamos entender esse negócio. Por que em regra é vinculada? Porque a administração pública, a regra é ela praticar um ato conforme a lei. Existe inclusive um princípio da segurança jurídica, princípio da proteção à confiança. Então vamos supor que eu pratico um ato. Vamos pensar da seguinte forma. O ato tem um vício de forma. Por exemplo, o vício de forma aqui é que a lei previa uma portaria. Hoje em dia tem gente que até desconsidera esse tipo de vício, mas vamos supor que fosse. A lei prevê uma portaria e, na verdade, você utilizou um ofício.
Você utilizou a forma inadequada. Então você vai simplesmente corrigir isso aqui, ó. O certo era a portaria, realiza a convalidação e resolveu o problema. Então, vício de forma, a administração pública tem que promover a convalidação. Se for um vício de competência, eu vou analisar o seguinte. Na origem, esse ato era vinculado ou ele era discricionário? Na origem, ele era vinculado ou discricionário? Professor, como assim na origem? Vamos pensar no seguinte. Aqui em casa, quem pode conceder autorização para jogar videogame no sábado e no domingo é a minha esposa. Ela que tem essa competência. Autorização, ato discricionário. Pegou? Autorização, ato discricionário. Eu fui lá e concedi autorização para os meus filhos jogarem videogame no sábado e no domingo. Eu tinha competência para isso? Não. Quem tem competência é a minha esposa. Ela é a autoridade competente. Ela chega e percebe que eu concedi o ato. Tem um vício de competência, ela pode convalidar. Pergunto para vocês, se ela já tivesse no dia, ela não poderia exercer a discricionariedade? Autorizar ou não autorizar? Sim. Então, no momento da convalidação, ela mantém a sua discricionariedade. Ela teria lá atrás, então ela vai ter agora. Se ela tivesse praticado o ato na origem, ela teria discricionariedade. Então, na hora de convalidar, ela tem discricionariedade. Ela pode convalidar a autorização ou não. Agora, vamos considerar que aqui em casa existe uma regra que diz o seguinte: se as crianças tirarem mais de 9 na prova, eles possuem direito subjetivo de jogar videogame no sábado e no domingo. As crianças tiraram acima de 9, eu concedi a licença para eles jogarem videogame. Licença e ato vinculado. Eu não era competente, quem era competente era a minha esposa. A minha esposa chega, percebe o vício e vai convalidar, e ela terá que convalidar. Sabe por que ela terá que convalidar? Porque se ela estivesse presente no dia original, ela teria que ter concedido a licença, porque era ato vinculado. Então eu olho para a natureza do ato. Se o ato era vinculado, a convalidação é vinculada. Se o ato era discricionário, a convalidação é discricionária. Isso, obviamente, quando se tratar de vício de competência. Então, o vício de competência, se discricionário, e o vício de forma, ou melhor dizendo, o vício de competência, se o ato é vinculado, e o vício de forma, a convalidação é obrigatória. O vício de competência, quando o ato era discricionário, a convalidação é discricionária. Então, a única hipótese em que a convalidação é discricionária é quando se trata de vício de competência e o ato era discricionário. Vício de competência e ato discricionário, convalidação discricionária. Vício de competência e ato vinculado, convalidação vinculada. Vício de forma, convalidação também vinculada. Perfeito? Show de bola, batemos esse assunto. É um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas é legal conversar sobre esse tema porque ele vem aparecendo em algumas questões de concurso público. Vamos dar uma aprofundada nesse assunto? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a convalidação. Para convalidar, nós precisamos atender a alguns requisitos básicos. Quais são os requisitos da convalidação? Primeiro requisito: o ato de convalidação não pode gerar lesão. Quem que não pode ter lesão? Não pode ter lesão ao interesse público. Por exemplo, o poder público vai sair com prejuízo com essa convalidação, então não pode fazer a convalidação. E não pode gerar lesão a terceiros. Vou convalidar o ato e vou prejudicar uma outra pessoa. Pode isso? Não pode, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, claro, isso aqui tem que ser lido com uma certa ressalva, tá? Porque a lei, se a gente for levar tudo ao pé da letra, nós vamos ter alguns problemas aqui que não serão passíveis de resolução, mas genericamente é isso que está na lei. Segundo ponto, o vício deve ser um vício sanável. Professor, o que é o vício sanável? Genericamente, o vício sanável é o vício. A gente fala que para convalidar você tem que ter foco. Então, o vício sanável é o vício de forma, e também é o vício de competência. Vício de competência.
Por isso que a gente fala sempre o seguinte, para convalidar tem que ter foco, né? Antes quando eu usava óculos, eu fazia o seguinte, ó, na verdade eu ainda uso, né? Mas eu não estou com ele agora. Tem que ter foco, ó, foco, justo o foco aqui, eu boto um óculos ali. Para convalidar tem que ter foco, porque é o vício de forma e o vício de competência. Quer dizer então que você não pode convalidar se o vício é de finalidade, se o vício é de motivo, e se o vício é de objeto. Finalidade, motivo e objeto são vícios insanáveis, não são passíveis de convalidação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Então, foco, vício de forma e vício de competência. Só toma cuidado, porque nós temos mais alguns detalhes, tá? O vício de forma, desde que a forma não seja essencial. Galera, não existe assim um conceito legal do que seria a forma essencial. Mas forma essencial basicamente é uma forma que a própria lei exige dessa forma. Exemplo, um contraditório ampla defesa num processo disciplinar. Pô, calma aí, você puniu o cara sem conceder o direito de defesa? Não tem como convalidar esse tipo de ato, né? Você vai ter que iniciar o processo, porque todo processo tem que ter a participação do interessado. Na antiga lei de licitações, você usava a carta convite no lugar de usar o edital de licitação para uma concorrência. Isso não tem como você convalidar, porque a própria lei exigia aquela forma. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Forma desde que ela não seja essencial. E você também pode convalidar o vício de competência desde que a competência não seja exclusiva. Ou ainda, não seja uma competência em relação à matéria. Professor, como assim? Vamos lá, vamos trazer os dois exemplos aqui para vocês, tá? Competência exclusiva é aquela competência que não é passível de delegação. Se a competência é indelegável, eu não posso convalidar o ato. A competência é exclusiva, ou seja, ela não é passível de delegação, eu não posso convalidar o ato. Aí o vício vai ser insanável. E eu também não posso convalidar o ato se o vício de competência for sobre a matéria. Professor, como assim competência em relação à matéria? Exemplo, o município pratica um ato que a competência seria do Estado. A Secretaria Municipal de Saúde pratica um ato que era da Secretaria de Educação. Aqui eu estou falando da matéria. A matéria, saúde, não se confunde com a matéria, educação. A matéria de competência do Estado não se confunde com a matéria de competência do município. Se o vício é sobre a pessoa, superior ou subordinado, a priori eu posso convalidar. Agora, se é em relação à matéria, eu não posso fazer a convalidação. Show de bola? Show de bola, tá? Pessoal, isso aqui, vamos dizer assim, resolve quase todas as questões de concurso público. Tá? Quase todas, mas eu quero trazer um tópicozinho a mais para vocês, tá? Existe todo um debate, você já deve ter ouvido falar por aí, já deve ter lido em algum lugar, sobre o tal do vício de objeto. Professor, vício de objeto, ele é passível de convalidação? Olha, em regra, digamos assim, para basicamente todas as questões de concurso público, o vício de objeto ele é insanável. Se ele é insanável, ele não é passível de convalidação. Tá? Então, o vício de objeto, genericamente, isso é uma questão de perguntar, vício de objeto é passível de convalidação? A priori, nós consideramos que não. Não é passível de convalidação, tá? Porque ele é um vício insanável. Só que existe um negócio, que às vezes pode aparecer na sua prova, que nós chamamos de objeto plurimo. Professor, o que é essa história de objeto plurimo, tá? Objeto plurimo é aquele ato administrativo que possui mais de um objeto simultaneamente. Igual assim, ó. Servidor público quer fazer uma viagem. Aí ele quer fazer essa viagem, ele quer conhecer o mundo inteiro. Aí ele acumulou as férias dele, pediu para a administração pública férias, ok? E pediu para a administração pública uma licença. No mesmo ato, a administração concedeu as férias e a licença. Esse objeto é plurimo. Ele tem dois objetos em um único ato.
Só que depois se percebe que ele fazia jus às férias, mas não fazia jus àquela licença. A licença está viciada. Consegue perceber que as férias, tudo certo? A licença está viciada? A administração pública vai lá e retira a licença e mantém as férias. Ok? Isso aqui é uma reforma, é uma forma de convalidação. O objeto plurimo. Ou a administração retira aquela licença que o servidor não faz jus e coloca uma outra licença no lugar que ele faça jus. Isso nós chamamos de conversão. Também é uma forma de convalidação. Então, se e apenas se a questão falar o objeto é plurimo, aí eu posso convalidar, tá? Então, nesse caso, o objeto plurimo, ele é sim um objeto, um vício sanável. Mas somente se a questão te trouxer essa informação. Se a questão não falar nada, o vício de objeto é insanável. Perfeito? Show de bola? Com isso nós fechamos aqui a parte sobre a convalidação. Vamos avançar um pouquinho resolvendo algumas questões, tá? Acerca da extinção dos atos administrativos, assinale a opção correta. Letra A. A anulação retira do mundo jurídico atos com defeito, produzindo efeitos prospectivos, tá? Defeito é o vício, certo? Então ela falou de anulação. Eu retiro o defeito. Sim. Produzindo efeitos prospectivos? Não. O efeito não é prospectivo. O efeito não é ex nunc. O efeito é tapa na testa. É retroativo. É ex tunc. Por isso que esse primeiro item está errado. Próximo tópico. A revogação é um ato discricionário, produzindo efeitos ex tunc. O efeito quase aqui, né? De fato, a revogação é um ato discricionário. Isso é verdade, né? A revogação é um ato discricionário que incide sobre um outro ato discricionário. Só que o efeito não é ex tunc. Tapa na nuca. Nuca vai para frente. É prospectivo. Por isso que está errado. Por sinal, galera, eu falei com vocês o seguinte. Olha só. Eu expliquei que a convalidação, em regra, é vinculada. Mas expliquei que existe exceção. Expliquei para vocês agora que a revogação é discricionária, porque é um juízo de mérito. E a anulação? Olha só, a súmula 473 fala que a administração pode anular. Por outro lado, a lei 9784 fala que a administração deve anular. E aí, a anulação é vinculada ou discricionária? Também depende, tá? Genericamente falando, nós consideramos a anulação como vinculada. A administração deve proceder à anulação, porque se o ato é viciado, eu tenho que anular. Só que essa regra não é absoluta, porque se cabe a convalidação, nesse caso, eu convalido. E existe aquele caso de convalidação que a convalidação é discricionária. Se a própria convalidação é discricionária, em alguns casos, nesses mesmos casos, a anulação também será discricionária. Então, bem, na verdade, depende do contexto. Em regra, eu devo anular o ato viciado, mas existem hipóteses que eu vou fazer a convalidação ou que eu posso fazer a convalidação a depender do caso. Então, a gente sempre tem que ter essa informação. Mas, genericamente, anular é uma decisão vinculada da administração pública, ainda que existam um caminhão de exceções, tá bom? Show de bola! A revogação de um ato administrativo somente é possível por intermédio do Poder Judiciário. É justamente o contrário. O Poder Judiciário não pode promover a revogação. A revogação é um juízo que somente é realizado pela própria administração pública. A cassação é a extinção do ato administrativo por descumprimento na execução, né? É o beneficiário que deixa de atender aos requisitos essenciais para a manutenção desse ato. Por isso que a letra D está certa. A anulação tem como motivo, a conveniência e a oportunidade. Enquanto a cassação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que tenham deixado de cumprir as condições determinadas pelo ato. Se eu troco esse anulação aqui, ó, por revogação, a questão fica certa. Vamos ler como revogação. A revogação tem como motivo a conveniência e a oportunidade. Aí sim, né? E a cassação é uma espécie de sanção. Exato. Se eu troco anulação por revogação, fica certo. Mas do jeito que tá errado esse quesito, tá bom? Gabarito letra D, então. O objeto da revogação deve ser um ato administrativo inválido. Se o ato é inválido, caberia anulação e não revogação. Um ato administrativo vinculado. Existe um negócio que nós chamamos de limites
Limites ao poder de revogar. Nos limites ao poder de revogar, você não pode revogar um ato vinculado, você não pode revogar um ato exaurido, que é aquele que já produziu todos os seus efeitos. Pensa comigo no seguinte ponto: a revogação gera efeitos para frente. Se o ato já produziu seus efeitos no passado, eu não consigo atingir ele, porque é para frente, é prospectivo. Então, ato exaurido, consumado, não dá para revogar. Eu não posso revogar um ato que compõe, melhor dizendo, um procedimento, tipo um processo. Quando eu pratico o ato seguinte, eu não posso revogar o ato anterior. Exemplo, eu fiz uma licitação e assinei o contrato. Quando eu assino o contrato, eu não posso revogar a licitação. Eu não posso revogar um ato administrativo quando já se exauriu a minha competência sobre aquele processo, sobre aquela matéria. Exemplo, uma pessoa interpôs um recurso contra o mérito da minha decisão. Eu não concordei com o recurso e encaminhei para a autoridade superior. Quando chegou para a autoridade superior, eu não tenho mais competência sobre aquele objeto. Logo, eu não posso mais proceder à revogação. Também não dá para revogar os atos que são chamados de meros atos administrativos, tipo uma certidão. São os atos enunciativos. Também não dá para proceder à revogação. Então, existem vários limites ao poder de revogar, justamente porque a revogação opera sobre um ato válido. Certo? Então, se o ato é vinculado, não dá para revogar também. Uma decisão administrativa viciada. Se ela é viciada, ela é ilegal. É a mesma coisa que inválida. Então, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Não dá para fazer a revogação. Um ato administrativo imperfeito. Pessoal, se o ato é imperfeito, ele nem está pronto. Como é que eu vou revogar algo que nem está pronto? Para eu poder revogar um ato administrativo, eu só posso revogar um ato administrativo que seja válido, ou seja, produzido conforme a lei, e que seja eficaz, ou seja, que seja apto a produzir os seus efeitos jurídicos. Logo, o gabarito é a alternativa E nessa questão que nós acabamos de resolver. E com isso, nós acabamos essa nossa aula simplificada de atos administrativos. Espero que essa aula ajude você nessa jornada rumo à sua aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!